Bom, a questão dos relacionamentos interraciais eu acho que gera muitas dúvidas nas pessoas, justamente também pela forma como a gente fala de racismo no Brasil ainda, né? Que eu acho que a discussão é muito superficial, né? A questão é que existe um processo histórico, né, que desumaniza a mulher negra, que coloca a mulher negra como um sujeito que não é digno de ser amado. Então a mulher negra, historicamente, desde o período colonial, ela é objetificada, ela é ultrassexualizada, essa miscigenação que a gente louva tanto, a gente não pode esquecer também que ela foi fruto de estupros dessas mulheres, né? Então o que acontece? Historicamente a gente vem carregando esses estereótipos, essas imposições, e o homem negro, ele também é criado nessa sociedade, então ele também absorve esses valores dessa sociedade. E aí, ao mesmo tempo, a mulher branca que é colocada como a mulher bonita, o padrão de beleza, a mulher que merece ser amada. Então o homem negro também é criado nessa sociedade, ele internaliza isso muitas vezes como verdade, ele vai achar que o correto é estar com uma mulher branca, porque estar com uma mulher branca dentro dessa concepção racista é estar com uma mulher que seja bonita, com uma mulher que seja respeitável, com uma mulher que vai te dar algum certo status. Então não tem nada a ver com impedir alguém de se relacionar, isso não quer dizer que as pessoas não possam se amar, não é disso que a gente está falando, a gente não está falando do indivíduo, a gente está falando que existe uma estrutura, né, que coloca as mulheres negras nessa situação e faz com que as mulheres negras sejam preteridas historicamente e são, né? Então tem uma pesquisa do IBGE que mostra que as mulheres negras são as que menos casam, por exemplo, que a gente chama de celibato definitivo, né? Então quando você tem um grupo, um número tão grande que não casam, aí não é um problema individual, significa que a gente tem um problema estrutural, né? Que o gosto, ele também é construído. O amor não é simplesmente algo espontâneo que brota. Então, existe aquele sujeito que é construído para ser amado e aquele que é construído para não ser. É disso que a gente está falando, né? De forma alguma impedir relacionamentos interraciais, até porque a gente nem pode fazer isso. Não existe isso, nunca vi disso. É uma questão, e às vezes a reação das mulheres negras muitas vezes é entendida como raiva, e acho que é importante falar isso, é que essas mulheres são rejeitadas historicamente. Então, muitas vezes, quando elas veem um casal interracial, elas sentem essa rejeição de novo. Então não é que elas são contra, porque elas são rejeitadas, então de certa forma elas sentem essa rejeição, né? E às vezes a reação delas pode ser um pouco de não querer, de não gostar, né? Porque ela está lá sozinha e nem os companheiros dela não as querem, não as veem como um sujeito digno de ser amado e simplesmente um sujeito que é para estar somente para momentos muito específicos, somente sexuais, né? E elas querem ser vistas como pessoas dignas de ser amadas. Eu acho que é preciso entender que existe toda uma construção social em cima disso e de forma alguma a gente pode discutir isso no campo do indivíduo. Então, relacionamentos interraciais, eu acho que existem amor e as pessoas são livres para amar quem elas quiserem. O que a gente está falando que tem um processo histórico que rejeita a mulher negra e a coloca como alguém que é só para objeto sexual. E tem pesquisas muito importantes sobre isso, da Claudete Alves, que fala sobre, um livro chamado Virou Regra, onde ela fala sobre isso. Você tem outros estudos que falam sobre isso, acadêmicos, que é muito importante para a gente entender de fato do que a gente está falando. E é bom as pessoas não confundirem também preconceito com racismo, porque as pessoas confundem, são conceitos extremamente diferentes, né? Preconceito é um juízo antecipado que não passa pelo crivo da razão. Então, preconceito existe de todos os grupos podem ter preconceito uns com os outros, uma pessoa não gostar da outra, isso existe. Agora, racismo, de fato, é um sistema de opressão muito mais profundo, que nega direitos numa sociedade como a nossa de herança escravocrata à população negra, né? Então o sujeito branco, ele cresce numa sociedade onde ele é privilegiado, onde ele acha que os direitos dele são naturais, providencialmente fixados e não que foi construídos à base, né, da opressão de um outro grupo. Então uma mulher branca, às vezes com um homem negro, de repente o máximo que pode acontecer é ela passar na rua, ou de repente uma mulher negra olha para ela e faz uma careta para ela porque não gostou. Mas isso não tem poder nenhum de afetar a vida dela. Agora, essa mulher negra, ela pode ser parada pela polícia, ela pode ser morta porque ela é negra, ela tem oportunidades na vida muito menores porque ela é negra, os filhos dela podem morrer porque são negros, então ela vai ganhar menos do que um homem branco porque ela é negra. Então existe um sistema de opressão que impede que aquela mulher tenha oportunidades na vida como as pessoas brancas. Isso é racismo. Preconceito existe entre todos os grupos, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Agora, racismo é um sistema muito mais profundo e que no Brasil afeta a população negra e indígena.